Tudo bem com vocês? Bom dia! Espero que vocês estejam todos bem. Espero mesmo. Eu estou bem, eu estou com muita saudade de vocês. E graças a Deus também o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado nesses momentos difíceis. Muitas das vezes até de perdas. Mas a graça dele é que nos basta. A graça do Senhor é que nos basta sobre as nossas vidas. Bem, hoje a gente vai ter mais uma aula da nossa EBD, da turma dos juniores. Para quem não me conhece, meu nome é Débora. E a gente vai falar hoje sobre as epístolas de João. Só que antes de começar, vamos orar, conversar com o Senhor. Amém? Fechem os olhos, abaixem as cabeças. Senhor Jesus, Paizinho, querido, muito obrigado por essa oportunidade de estar junto com seus filhos, junto para aprender mais da sua palavra, que o Senhor venha abençoar a vida deles abundantemente, que o Senhor venha também abrir os seus corações para que eles possam estar atentos, para que possam receber a sua palavra, o seu ensinamento, e que o Senhor também venha me capacitar para que eu venha falar, ensinar de forma clara, que eles possam entender a tua palavra. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém? Vamos lá, para mais uma aula. Hoje a tia vai falar com vocês através do quadro branco. Vou fazer uns desenhos, escrever algumas coisas para interagir com vocês. Não só para interagir, mas que também provavelmente eu passe um pouco de vergonha por causa dos meus desenhos. Eu não sou muito boa em desenhos, mas vamos tentar, ok? Como eu falei, a gente vai falar sobre as epístolas de João. E aqui são, tanto que eu botei umas imagens de 3 cartas. A tia não tá maluca, não tá trocando as ideias. Epístolas significa em si cartas. É como se fosse cartas direcionadas a pessoas, dando conselhos, agradecendo, pedindo alguma coisa. Então, é isso. Epístolas são cartas direcionadas a alguém. No caso, como se fosse, chamada de epístola porque não tem uma assinatura, igual um documento bonitão. É só palavras direcionadas a alguém. E Epístola de João. Por que foi João quem escreveu? Vou tentar refrescar a memória de vocês. Espero que vocês não tenham esquecido. João foi um dos apóstolos de Jesus. Na verdade, um dos 12, né? Na verdade, um dos mais chegados, conhecido como o apóstolo do amor. E foi ele que escreveu essa carta, bem depois, na verdade, da morte de Jesus. Em torno de uns 20 anos, na verdade 20 ou mais, no caso, de 20 a 50 anos depois da morte de Cristo, né, de Jesus. E ele não só escreveu essas epístolas, mas ele também escreveu um dos evangelhos, que é dado pelo próprio nome dele, né? Evangelho de João. Vamos começar. Eu vou falar o que tem escrito nessas cartas, mas eu quero que vocês estejam atentos a todo momento nisso. Não é uma historinha. Sim, uma história, não é somente isso, mas também é um ensinamento para as nossas vidas, para tomar decisões, atitudes e avaliar se a gente está fazendo realmente do que a palavra de Deus fala. Isso está na palavra de Deus. E tudo que está na palavra de Deus não é simplesmente para a gente ler e deixar. É para a gente praticar, para a gente levar para a nossa vida, tornar como atitude. Então pensem nisso, prestem atenção e que vocês possam extrair ensinamentos e que gere atitude para vocês. Amém? Vamos lá. Assim como eu falei que todas as cartas têm um remetente, um destinatário, alguém que vai ser para alguém direcionado. As cartas eram um meio de comunicação mais
fáceis, né? Daquele período. Porque não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje, né? Celular, WhatsApp, enfim. Videoconferência que a gente tem experimentado. Mas é algo que era a forma de eles se comunicarem. Demorava bastante tempo até chegar. Que na verdade chegava a carta e já estaria acontecendo outra coisa. Mas era o meio que eles conversavam, né? Mandavam recado, mandavam notícias. E João, ele escreveu para 3 destinatários, por isso eu coloquei 3 cartas. E geralmente na cidade de onde que ele estava. Eu já vou falar onde que ele estava. A primeira carta de 1 João, né? Primeira João. Terrível, né? Mas tudo bem. 1 João tinha um destinatário chamado de filhinhos. Filhinhos. Mas por que filhinhos? João tinha filhos? Não em si. Ele era... Filhinhos era direcionado à igreja onde que ele estava, os cristãos. Né? Porque, se eu não me engano, João ele estava na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Então, ele direcionou aos cristãos daquela época, daquela cidade, né? Que era como se fosse uma carta para uma multidão, não para uma pessoa específica. Vamos dizer, igual um mural de notícias da sua escola, de que bota um anúncio assim, tipo como se fosse uma carta mesmo, um papel escrito as coisas, as informações do que estava acontecendo, do que vai acontecer, um comunicado, alguma coisa assim, para todo mundo daquela escola que passava, daquele corredor, alguma coisa assim, para ver e visualizar a mensagem. É mais ou menos isso. Foi para os filhinhos, então é pelos cristãos. E uma das coisas que ele fala, é sobre que eu acho legal botar para vocês que se dissermos que o conhecemos e não guardar a sua palavra, somos mentirosos. Está no capítulo 2 dele, versículo 4. João, ele alerta nesse sentido. É ilógico, é errado a gente falar que conhecemos a Jesus, o nosso Senhor, e a gente não guardar a palavra dele no nosso coração. A gente está mentindo. Porque é impossível a gente não conhecer a Jesus sem ler a palavra dele, sem guardar a palavra dele no nosso coração. E, na verdade, eu posso falar de que... Posso dar um exemplo que eu carrego pra minha vida, que eu acho que eu acho muito... que eu levo do meu professor da EBD, que ele fala que é o sustento do cristão, o tripé do cristão. Vou pegar aqui para simplificar. Como se fosse tripé. São 3 pés que apoiam no chão e que em cima tem a base, alguma coisa equilibra. Para tentar explicar isso para vocês melhor, vou desenhar. Provavelmente eu passe vergonha, mas tudo bem. O tripé do cristão. Terrivelmente. Ok, o tripé. Tá parecendo até um banquinho. Ou não, não sei. O tripé do cristão. Em cima, precisa equilibrar. Então eu vou fazer um bonequinho também terrível. Mas por que isso, Débora? Por que o tripé do cristão? É o que sustenta o cristão de conhecer a Jesus, de ter intimidade com Deus. São 3 coisas principais que eu vou botar aqui para vocês. Uma delas, que eu já falei, é a palavra. Palavra. Vou até tentar
tentar desenhar uma Bíblia aqui. Terrivelmente ruim, mas tudo bem. A palavra é a leitura da palavra, que ajuda a sustentar o cristão. A outra é a oração. Vou tentar fazer uma mãozinha aqui. Tá. Não ficou muito bom, mas tudo bem. A oração e o jejum. Vou desenhar um pão e cortar ele no meio. Ponto. Cortei ele no meio. A caneta já tá dando ruim. Vou dar um exemplo. Por quê? Porque isso é que dá para sustentar o cristão. É que a palavra, a gente lê o que Jesus já fez, o que Deus já fez através da vida de homens, de pessoas que seguiram a vontade dele ou que desobedeceram. Então a gente pode levar para nossa vida e também Deus ministra através da sua palavra o que ele deseja pra gente. O que ele gosta, do que ele não gosta, do que agrada ao coração do Senhor. Assim também, a oração é que busca intimidade, o que interliga a gente com o Senhor. Pra gente conhecer alguém, a gente precisa, não é só simplesmente pegar, olhar tudo sobre a pessoa, ficar parado observando. É conversar, a gente conhece mais a pessoa conversando, mais ainda a pessoa conversando com ela. E jejum. E o jejum? Mas por que o jejum? Porque o jejum mortifica a nossa carne. E quando a gente mortifica a nossa carne, a gente se torna mais próximo do Senhor. Claro, com o objetivo, né? Mortificar a nossa carne, estando mais próximo. Isso gera intimidade. Mais intimidade com o Senhor. Então, isso é o que é a base para o cristão. E sem um deles, com a falta de um deles, se torna mais dificultoso de a gente pegar e se equilibrar, de sustentar. Então, se a gente ficar sem a palavra, como a gente falou, o boneco corre o risco de pegar e ficar quase caindo aqui, ficar quase tropeçando, desequilibrar. Então, por isso que esses três são os essenciais. Ok? Deixa eu devolver o tripé pra ficar bonitinho. Tá. Ok. Outra coisa que fala de que é o amor ao próximo, sobre o amor ao próximo. E fala que se não amarmos o próximo, estamos em trevas. E também fala, mas por quê? Por que ele fala isso? Amar o próximo, vocês sabem que é um dos mandamentos que Jesus dá pra gente, pra que a gente fazer. Amar o próximo como a nós mesmos. E o nosso próximo é as pessoas que convivem conosco. Não é só a nossa mamãe, não é só o nosso pai, não é só os nossos irmãos. É o que convive com a gente, o que se relaciona com a gente. Apesar de que, sobre essa quarentena, o próximo se torna um pouquinho mais estreito, a quantidade de pessoas. Mas as pessoas que convivem na escola, os seus amigos que você gosta, os seus colegas que você não gosta, os seus parentes que você gosta, os seus vizinhos. Então, sim, são esses próximos, as pessoas que você convive. E você deve amá-los, por mais difícil que seja. Você deve amá-los. E fala que se você não ama o seu próximo, você está em trevas. Então, se a gente for pensar, o amor ao próximo é igual a luz. Fazer uma lâmpada aqui, ou uma tentativa. Pronto. Amor é igual a luz. Então, se a gente ama o nosso próximo, é igual a luz, a claridade, ilumina. Então, aí ele fala também, Jesus fala, João, no caso, fala que Deus é luz e nele não há trevas. Então, se a gente não amar o nosso próximo, a gente se torna em trevas.
E se a gente se tornar em trevas, a gente não se faz parte de Deus. Então, a gente deve sim amar o nosso próximo e termos a luz. A gente tem a luz e a gente se torna semelhante a Jesus. A gente se torna parecido com ele. E refletimos ele. E outra coisa que ele fala é que as características do Filho de Deus, dos filhos de Deus, né? De que o cristão, a característica deve ser, ele não deve viver pecando, amar a palavra de verdade e amar a palavra de verdade. Então, no caso, se a gente pensar, se a gente amar a palavra do Senhor de verdade, amar Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, a gente não vai ficar vivendo pecando, porque a gente sabe que o pecado nos afasta dele. O pecado entristece o coração dele. Então, se a gente ama alguém, a gente não quer fazer algo que entristeça o coração de Deus. Eu lembro uma vez, muito vergonhoso da minha parte, mas eu lembro uma vez de que quando eu era criança, a gente estava passando por uma situação bem difícil em casa. Eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, eu tinha aqui uns 5 anos, se eu não me engano. E eu fui uma vez no mercado com a minha mãe só foi comprar, tipo, o que realmente estava precisando em casa. E tinha pouco dinheiro. E eu lembro que eu vi uma caixa de bombom. E eu queria aquela caixa de bombom. E eu comecei a falar, mãe, eu quero. A minha mãe falou, não tenho dinheiro pra isso. Não vou comprar. Eu posso comprar até um bombom, mas a caixa toda não. Mas eu queria a caixa de bombom. E eu comecei a chorar, espernear, fazendo pirraça até chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, chorando ainda, fazendo pirraça, eu lembro perfeitamente essa cena até hoje. É alguma coisa que ficou gravada da minha mente. De que eu tava no quarto, eu chorando, minha mãe falando que não podia. Aí eu falei, mãe, na cara da minha mãe, mãe, você é a pior mãe do mundo. Eu não tinha noção do que estava acontecendo, é porque eu não tinha recebido algo que eu queria. Então eu acho que considerava aquilo como se fosse a pior. Ela considerasse como se eu fosse a pior pessoa. Eu vi naquela hora que minha mãe começou a chorar, e depois saiu perto de mim. E eu vi a reação dela, vi que isso machucou muito ela. Eu nunca mais disse isso. Não nunca mais, mas evitava ao máximo a fazer pirraça, a desobedecer a minha mãe. Então, assim como eu fiz com a minha mãe, assim como Deus, como Jesus, se a gente vê que o que a gente faz entristece o coração dele, a gente deve parar. E como que a gente sabe? Ele também fala de que a gente não deve amar o mundo, né? No capítulo 2, né, que fala que não ameis o mundo e as coisas que há nele. O que é o mundo? São as coisas que nos afastam de Deus, o que o maligno, né? O que o maligno faz para nos afastar da presença de Deus, de gerar essa intimidade, esse sustento com o Senhor. E pra gente identificar o que realmente agrada ou não agrada ao Senhor, é uma coisa que, na verdade, até ele fala, João, ele fala a respeito disso, de que a gente deve avaliar o nosso coração. De forma mais simplificada, ele fala de que se o que fizermos tiver a certeza no nosso coração de que tá tudo bem e tal, é vindo do Senhor. Significa que tá sim de acordo com o Senhor. Mas se isso no seu coração gerar uma duvidazinha, pequenininha sequer, significa que isso provavelmente não venha do Senhor. Então, uma das coisas pra gente avaliar, quando a gente fizer alguma coisa, tomar alguma atitude ou falar alguma coisa, e falar,
pensar e vier a gerar dúvida, então realmente isso não agrada do Senhor, não é do agrado do Senhor, não é da vontade do Senhor. E que isso pode até gerar um distanciamento de você com o Senhor. E outra coisa que ele fala a respeito do amor de Deus, que a gente deve apoiar nesse amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Não existe o medo. Ele lança fora todo medo. O amor de Deus, ele nos lança fora toda a preocupação. Então, por isso que ele fala que a gente tem que ter toda essa certeza, sem ter sequer uma dúvida. É o amor de Deus que tira isso do nosso coração. Agora a gente vai para a segunda carta, ok? Vou apagar os meus desenhos artísticos. Pra gente ir para a segunda carta. A segunda carta é para um homem chamado Gaio. Gaio. Vou botar aqui. Segunda carta, Gaio. Ops. Se eu não me engano, isso mesmo. Perdão, corrigindo. É Gaio não. Tia, tô confundindo. É a mãe. É mãe. Na verdade, não é a mãe dele. É uma mãe, uma cristã e os seus filhos. Ele dá uma carta de recomendação para ela, né? Do que ela... Do que ele direcionava para ela. E uma das coisas que ele fala é amar uns aos outros. É uma das coisas que a gente já falou na primeira carta, que era amar uns aos outros como Cristo nos amou. E cuidado com os ensinamentos errados. Lá no versículo 8. Não tem nem capítulo esse livro. No versículo 8, né? No caso, no versículo 8 até o 11, que ele fala é para tomar cuidado das pessoas que ensinam as coisas a respeito da palavra de Deus, que deve tomar cuidado, cuidado com o que é falado, se realmente vem de Deus, se realmente está escrito na palavra de Deus, né? É uma carta bem pequenininha e também a outra parte E vou dar um exemplo de questão de avaliar, de como avaliar se realmente vem de Deus. Vou dar um exemplo vamos lá, montar um carrinho de controle remoto. Vamos imaginar que o carrinho vem todo desmontado. E o carrinho, obviamente, vem com manual. O manual de instruções, que diz como montar. E as peças todas soltas lá. A carcaça. Eita, Jesus. A carcaça, os ferros, o volante. Enfim, tá terrivelmente, né? E a gente deve montar esse carrinho de controle remoto. Mas chega alguém e fala. E você já pegou e leu esse manual de como montar, como fazer, mas outra pessoa fala, não tem problema, não precisa do manual. Deixa o manual de lado, pegou? Deixa o manual de lado que eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer, deixa que eu sei que eu já sei como fazer. E sendo que quando você vem perceber, a pessoa vem, que vai montar, bota
a roda embaixo, a outra em cima, o banco lá, na parte virada ao contrário, o volante no passageiro atrás. E quando você tá vendo, tá tudo revirado, todo trocado, todo desconstruído, não parecendo nada de verdade como um carrinho de controle, porque você sabe, você já viu como é que é um carrinho de controle remoto, você já leu o manual e sabe como é que ele deve ser montado. E será que isso vai funcionar? Será que isso vai dar certo? Esse exemplo que eu quero dar para vocês é isso. Na nossa vida do cristão, de quando alguém fala de como a gente deve seguir como cristão, se você realmente lê o manual de vida, a palavra de Deus, tem intimidade com Deus, você vai saber que aquilo está sendo errado e que não vai funcionar, que pode até mesmo pegar, por exemplo, de explodir, muitas das vezes quebrar até mesmo o carrinho que mal usou. Então, assim como essa pessoa deveria ser conhecido o manual para montar corretamente o carrinho para ele funcionar perfeitamente, vou botar o carrinho aqui. Jesus. Quase uma picape. Ok. Um carrinho para funcionar, então significa que você sabe, você conheceu, você leu a palavra. Então por isso que é importante a gente ter, como eu falei, o tripé do cristão, de conhecer a palavra do Senhor para ver de que aquele conselho, aquela palavra que foi dada é realmente vinda do Senhor, realmente vai dar certo. Isso foi o que João ele indica para essa mãe e seus filhos, né? E a terceira carta e última, vou apagar aqui. Terceira carta e última é para Gaio. Terceira carta. Ou terceira João. A terceira carta é para Gaio. Gaio, ele foi vamos dizer, um discípulo de Paulo. Ele acompanhou Paulo em seu ministério em alguma parte que ele fala, se não me engano, em Atos 19, que faz a menção do nome dele. Ele acompanhou Paulo, né? Foi um dos seus discípulos. E Paulo, ele acompanhou Paulo em Atos, mas também se tornou amigo de João. João, ele elogia o comportamento de Gaio. Que ele elogia no sentido em 3 João, a sua hospitalidade aos estrangeiros, de como ele cuidava dos estrangeiros. Pessoas que não tinham onde morar, não tinham o que se alimentar, e ele dava essa assistência. E assim também deve ser pra gente, dar assistência ao nosso próximo. Ainda mais hoje, se a gente for dar um exemplo, hoje, porque tem gente que tem passando dificuldade, que não tem muito o que se alimentar, ou não tem recursos para poder fazer as coisas básicas, né, de casa, do dia a dia. E a gente, como cristão, a gente deve ajudar o nosso próximo, ajudando, auxiliando, mesmo que se a gente não tenha dinheiro para ajudar, ou alimento para doar, roupa para doar, a gente pode dar uma palavra, mandar uma mensagem, como é que você está, para perguntar. Orar também é uma forma de demonstrar isso. E João, ele fala que devemos imitar o que é bom. Vou até abrir para ler para vocês. É porque João, ele estava falando que existia um homem chamado Diótrefes, né, que ele dava um mau exemplo de cristão. Ele não vivia verdadeiramente o evangelho de Deus. No versículo 11 que fala que, amado, falando para Gaio,
Não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. E aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, é isso. Assim como João ele fala para Gaio que devemos praticar o bem, imitar o bem. É a frase do que a nossa mãe fala pra gente. Eu acho que vocês já ouviram, eu também já ouvi. Você não é todo mundo. Então, eu sei que certas coisas a gente quer fazer só porque o nosso amigo tá fazendo, só porque o nosso parente tá fazendo, e que aparentemente é certo. Mas se sua mãe falar não, ou se a gente vê o que é mal, que vai fazer mal pra gente, a gente não deve fazer, porque a gente não é todo mundo, a gente é, na verdade, cristão, que é a imagem e semelhança de Deus. E é isso a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Que, assim como a gente aprendeu de uma das coisas principais para nossa vida como cristão, a gente deve ler a palavra, deve orar, deve jejuar para a gente manter no equilíbrio de conhecer ao Senhor, de conhecer mais de Jesus e que venhamos amar Ele verdadeiramente. Não da boca pela fora, da boca para fora, mas verdadeiramente em nossos corações, com atitudes, em nome de Jesus. Essa é a nossa aula, espero que vocês tenham assistido até o final. Espero que vocês também tenham gostado. Qualquer coisa que precisar ou perguntarem, pode mandar mensagem pra gente, pra mim. E que o Senhor venha abençoar a vida de vocês a cada dia mais. É sempre um prazer poder estar com vocês, ainda mais hoje, poder compartilhar esse dia de domingo, essa data com vocês juntos, aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês muito. Um beijo e tchau. Até a próxima oportunidade. Que o Senhor abençoe vocês.